Olá, queridas pessoas, ouvintes do nosso podcast das emoções. Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Nath? Tudo bem. E com você, Isabela? Tudo bem, a gente mora longe, né? A gente mora do lado, mas a gente não se vê mais. A gente teve que reinventar a nossa forma de gravar podcasts nessa pandemia. Então, voltamos hoje para falar sobre equanimidade. O que será que é isso, Isabela? Equanimidade, olha, confesso que é um palavrão grande e que é o contrário de compaixão, amor, alegria. A gente fala muito pouco, né? Não vejo ninguém desejando equanimidade por aí para o outro. Eu acho que eu fui ouvir essa palavra pela primeira vez, talvez há pouco tempo, né? Quando a gente começou a se familiarizar um pouco mais com as qualidades do coração. E a gente fez uma pergunta no nosso Instagram e a gente viu que não somos só nós, né, Bela? Essa é uma palavra que não tão conhecida, né? Sim, e é um baita antídoto emocional, é uma qualidade que vai ajudar a gente a conseguir florescer com as outras, inclusive, né? Ela vai ser a basezinha para a gente conseguir ter compaixão, para a gente conseguir ter amor genuíno, para a gente conseguir ter alegria empática pelas outras pessoas desse mundo. Mas antes a gente tem um recado muito rápido. A gente quer te contar que em breve nós vamos abrir a 4ª turma do nosso curso online, o Curso das Emoções, que é um percurso em que a gente consegue se aprofundar nas conversas que a gente abre aqui por esse podcast. Então, se você tiver interesse em entrar com a gente nesse mergulho, que é muito legal, muito divertido e muito poderoso, porque é em rede, numa comunidade efervescente, a gente te convida a deixar o seu contato que a gente avisa em primeira mão. O cursodasemoções.com.br/meavisa. É isso aí, estamos animadas para essa próxima turma. Então, quer contar um pouco sobre essa música, Bela? Então, para falar sobre equanimidade, a gente achou essa música do Arnaldo Antunes, que na verdade quem mandou pra gente foi o Vitor Barreto, da Luz da Letra, um nosso ouvinte que a gente ama demais, porque é a pessoa que traduz os livros que a gente mais ama no mundo, né, Nath? É verdade. E enfim, além da gente não saber direito o que é equanimidade, então várias pessoas escreveram pra gente dizendo: nossa, tive que ir até o dicionário. Outras pessoas, ao invés de descreverem equanimidade, falaram palavras que dão a sensação do que é uma equanimidade, né? Então, paz, equidade e muitas outras. A gente passou, eu pelo menos posso falar, que eu passei muitos anos achando que essa era uma qualidade mais bobinha, assim, né? Tipo aquela coisa meio respeite o próximo, não faça pro outro que você não quer que faça para você. Eu achei que era uma coisa assim mais rasa. E na real é uma das mais profundas, ela vai ajudar a gente a florescer com todas as outras. E tem uma história muito legal que aconteceu no começo desse ano, quando a gente foi para a cidade de Cruz, no Ceará, falar num congresso de educação, e a ex-secretária de Educação de Cruz, depois da nossa fala, ela falou: nossa, tem uma coisa muito importante nessa fala, e ela pontuou que era a equanimidade, porque essa era a maior das qualidades que uma professora, um professor pode ter, que é aquela de tratar todo mundo sem distinção. E aí, olha que bonito, quando a gente pensa nisso, é daí que vai florescer o amor por aquele aluno, é aí que vai florescer a compaixão, é aí que você vai se alegrar pelo outro. Nossa, quando essa professora falou, acho que me deu um clique ainda maior. Falei, nossa, isso aí é profundo de cavar mesmo, né? Equanimidade. Nossa, é bonito demais isso de tratar todo mundo como igual. E por incrível que pareça, a gente vai precisar criar esse hábito, né? Praticar muito com isso, porque o que é muito natural que a gente, num primeiro momento, queira proteger mais ou queira se alegrar mais e sentir mais amor pelas pessoas que são mais próximas de nós, né? Pela nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao redor, assim. E, na verdade, essa qualidade vai dizer pra gente, assim, não existe borda, assim, pra gente extrapolar isso, né? O Alan Wallace define isso como imparcialidade. Acho bem fácil da gente entender quando a gente olha para essa palavra, né? Do mesmo jeito que nós, a nossa família, os nossos amigos querem sentir amor e oferecer amor e receber amor, ter compaixão e ser objeto de compaixão e sentir alegria, todos os outros seres também querem, né? Então, por que a gente vai
Por que não aumentar esse círculo cada vez mais, né? Então, essa qualidade diz um pouco sobre isso, né, Bela? E eu acho que a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que a gente já ouviu também o Dalai Lama falando sobre isso, o Thupten Jinpa ao longo da música, porque essa música, como a Natália ressaltou aqui nos bastidores, ela é um lembrete, né, Nath? Eu achei essa música, a principal palavra dessa música é saiba, né? Então, ela tá lembrando pra gente assim, ó, saiba, todo mundo foi. Então, é o que a gente vai ouvir nessa música agora, assim. É pra gente, que não ter dúvida, saiba, todo mundo foi. O que, Isabela, será? Vamos ouvir a música? Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush, Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Eu acho que essa música é exatamente o que você disse, é um lembrete. E se a gente for olhar para a definição do Thupten Jinpa, né, de equanimidade como perceber a humanidade compartilhada, e do Dalai Lama de falar que a equanimidade é olhar a unidade da humanidade, então essa música tá lembrando a gente disso, né? Essa música é um estalinho, assim, trazendo a gente de volta para lembrar que é todo mundo bem parecido. E eu acho que ela começa de um jeito muito fácil, muito simples, né? Mas que a gente muitas vezes não presta atenção, né? A gente não lembra disso. Que todo mundo foi uma criança. E aí o que ele faz nessa música, que é muito legal, é que ele pega pessoas, né? Muito, né? Que teve grandes feitos, assim, né? Pessoas que a gente não imagina essas pessoas nenéns, né? E também pessoas que tiveram atitudes questionáveis, né? Que é uma dificuldade nossa também de pensar que essas pessoas têm mamãe, que essas pessoas já foram crianças, que essas pessoas... Hitler já foi uma criança inocente, assim, né? Então, ele pega exemplos de bondades e de pessoas que fizeram coisas muito legais, né? E pega exemplos de pessoas que são difíceis da gente se relacionar, assim, né? Mesmo que mentalmente. Ainda que a gente veja toda a obra, né, de Einstein, Freud, Platão, a gente não imagina eles nenéns, a gente sempre imagina eles como donos da razão, né? A gente congela essas pessoas ali. Para mim, Einstein é sempre aquele senhorzinho com o cabelo espetado, branco. E a gente não imagina nem Buda neném e muito menos Hitler. Exato. E aí ele continua, né? Quem tem grana e quem não tem. A gente diferencia isso, mas na real não tem diferença, né? A gente é tudo meio igual mesmo, no fim das contas. Tem uma imagem que alguns professores usam, assim, que é de falar de uma casa. Pegar uma casa muito, muito simples e uma casa extremamente chique. Elas são feitas de tijolo, né? As duas de tijolo, de cimento. A gente tem uma unidade, né, em comum, assim, uma humanidade em comum. Uma coisa que a gente ouviu o Thupten Jinpa falar recentemente e que, lendo essa música, assim, veio muito à mente o quanto que a desigualdade é um reflexo da não equanimidade, né? Acho que se eu tenho uma vontade com essa música é de que a gente comece a pensar nisso, assim, o quanto que
a gente ter hoje uma situação tão desigual no mundo é um reflexo, talvez, da gente não achar que todo mundo é igual, sabe? Com certeza, é uma doença desse individualismo, a gente aceitar um mundo em que pessoas têm uma quantidade de dinheiro que a gente não consegue medir, assim, Exato. que nem tem uns cálculos que mostram isso, nem você trabalhando e ganhando 5 mil reais por dia desde o começo da era até hoje, você não chegaria em bilhões. Sabe? Então é muito além de, sei lá, meritocracia ou de, eu vou lá, faço e consigo. É muito além disso. É puramente injustiça mesmo. E é por isso que essa música, ela é esse lembrete bonito, que ela começa falando, saiba, sabe? A gente não tem que ter dúvida disso, né? Saiba. Eu acho que quando ele tá dizendo assim, todo mundo foi neném, daqui a pouco ele vai falar, todo mundo teve medo, todo mundo vai morrer, ele tá dizendo assim, não tem diferença. Por que a gente... por que o trato é tão diferente, sendo que nós somos todos irmãos e nós somos todos iguais, sabe? Pois é, quando a gente coloca essa perspectiva política em voga, assim, né, a gente vê que não é pouca coisa falar de equanimidade. Não é pouca coisa, pode mudar realmente o jeito que a gente vive, né? Vamos ouvir um pouquinho mais? Vamos lá. Todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche, Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão, muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Todo e qualquer ser humano. Ele conseguiu resumir em uma linha, saiba, todo mundo teve medo. Aquela ideia, assim, de que as pessoas corajosas não têm medo é uma ilusão. Então, eles escancaram aqui, todo mundo teve medo. Os corajosos, os que fizeram teorias maravilhosas, os que foram grandes traficantes. Até o Fernandinho Beiramar teve medo. É muito legal que o Arnaldo Antunes coloca nessa frase, assim, essa humanização da emoção, assim, todo mundo teve medo. A gente não associa essas pessoas ao medo, né? E aí ele traz um segundo ponto, que é todo mundo vai morrer. E não é só você que vai morrer, todo mundo vai morrer, assim. A gente vive muito meio esquecido disso, assim, né? E acho que a equanimidade, ela remete a essa ideia de que a gente está conectado até nisso, assim. Eu não sei quem foi, talvez alguém que esteja ouvindo lembre, mas uma pessoa famosa, ela disse que ela tem uma estrutura mental meio bizarra, que assim, ela tem muito medo de andar de avião. Mas quando ela tá num avião e tem uma pessoa muito famosa no avião, ela fala, relaxa, não vai cair. O Pelé tá no avião. Adorei, eu não sei quem falou isso, maravilhoso. Ela tá se agarrando num lugar ali meio errado, né? Nossa, essa imagem é muito maravilhosa, é exatamente o que essa música tá falando, né? Não interessa se é o Pelé, se é general, se é rei, né? Tudo temporário. Essa é a imagem, talvez a melhor imagem de equanimidade, assim, é que nós estamos todos conectados, assim, porque nós todos sentimos medo, porque nós todos vamos morrer, porque nós todos queremos ser felizes, porque nós todos queremos não sofrer, porque nós todos tivemos uma mãe, porque nós todos fomos nenéns, né? E aí a gente fica teimando em se diferenciar, a gente fica teimando em separar, né? E no fim das contas a gente é feito tudo da mesma coisa e nós vamos todos morrer, né? E aí não faz muito sentido, se a gente está tão conectado nesse nível tão profundo. Às vezes eu tô andando na rua e vejo alguém que mora na rua, na frente da sua casa, tem muito isso, né, Bela? Tem. E aí a gente acha isso muito normal, porque a gente,
enfim, a gente se acostumou com isso. Mas essa é uma ideia meio absurda, você não acha, Isabela? Assim, tem gente que não tem casa, tem gente que não tem o que comer. Então, se a gente realmente entender, assim, que nós estamos todos conectados nesse nível, assim, profundo, a gente deveria se incomodar muito com isso, né? A ponto de falar, cara, não deveria ter, né? Eu vejo o padre Júlio Lancelotti, acho que é um exemplo de equanimidade, assim, ó. Ele ontem postou, ele falou, não saberia não ser padre e não saberia não cuidar dos irmãos de rua, assim. E é isso, ele usa essa palavra irmãos, né? Por que não achar que nós não somos irmãos de todo mundo, né? Assim. Você já parou para pensar que a equanimidade, ela é uma das qualidades que pode mudar a nossa política, né? Ela pode mudar o jeito com que as coisas acontecem, porque as coisas são muito baseadas no privilégio. Se a gente tivesse mais essa noção, assim, meio essa revolta mesmo, cara, não tá certo isso, assim, tem alguma coisa que tá esquisito, porque como é que eu moro numa casa e tem gente que mora na rua? É estranho, né? Eu também acho o padre Júlio Lancelotti, olha, o que ele faz, eu também acho que é um exemplo, assim, de equanimidade dia após dia ali, ó, incessante. Essas duas palavras acho que definem bem ele, incessante e incansável, assim. Eu fico acompanhando, né, os posts dele, e aí tem dia que eu tô muito cansada. E aí ele, à noite, tava, tipo, cuidando das pessoas, aí ele posta domingo de manhã, que ele tava falando, gente, esse cara não para mesmo, assim, sabe? E concordo com você, Bela, acho que se a gente realmente cultivasse a equanimidade, não ia fazer sentido nenhum ter a desigualdade que a gente tem, né? E é difícil pra caramba, né, Natália? Porque a gente foi criado pra quê? Pra ter a nossa família, pra cuidar dos nossos. Voto pela minha família, né? A família tradicional, assim, essa ideia de que é só quem tá aqui no nosso grupinho que merece. É uma raridade, assim, a gente ver pessoas como o Padre Júlio, porque a gente normalmente tá meio que resolvendo a nossa vida, fazendo o que dá, e aí quando dá a gente ajuda alguém, não é? É assim. Mas não deveria ser assim, né? Então vamos ouvir o último trecho dessa música. Saiba, todo mundo teve pai. Quem já foi, quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe. Índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. É tão direto esse recado, né? Todo mundo teve mãe. Às vezes a gente tá se relacionando com alguém que se mostra muito difícil pra nós, assim. E aí no momento que a gente lembra que aquela pessoa teve mãe, talvez instantaneamente fique mais fácil sentir algum tipo de compaixão. Sim, engraçado, né? A gente humaniza mais facilmente quando a gente lembra dessas relações próximas, assim. Todo mundo teve pai, todo mundo teve mãe. E aí ele diz, todo mundo teve pai, todo mundo teve mãe, e também você e eu, assim. Até nas dificuldades a gente também está conectado. Eu acho que eu nunca conheci ninguém que não tivesse dificuldade, que não tivesse problema, que não tivesse emoções difíceis, assim. Mas no momento que a gente está imerso numa emoção difícil, a gente se separa do outro. E a gente se acha especial num sentido, talvez, negativo, assim, achando que só a gente tem aquele problema, ou só a gente... Aí a gente fala assim, putz, eu sou muito tal coisa. E eu acho que aí, quando ele diz, e também você e eu, ele quebra isso, né? A gente também quer ser feliz, a gente também está conectado com todos os seres, assim, né? Uhum. A gente também tem 1 milhão de defeitos e mais 1 milhão de qualidades. Tem um aspecto muito interessante aqui, quando ele fala todo mundo teve mãe, nesses versos, eu acho que ele traz um componente muito político de novo, que ele fala índios, africanos e alemães, Nero, Che Guevara, Pinochet, né? Então ele fala de figuras que lideraram guerras, assim. E eu acho que fica muito explícito, assim, como uma guerra, nesse contexto, quando ele coloca que todo mundo teve mãe, perde totalmente o sentido. E aí eu lembrei de um filme um videozinho do filme Human, que a gente tem mostrado bastante, que é de um trecho que eles falam sobre guerras. E aí um cara contando que quando ele estava no Iraque, guerreando, ele, por uma consequência, ele caiu de frente com o inimigo dele.
E daí, quando ele olhou a pessoa olho no olho, ele viu que não era um terrorista. Naquele momento, ele não era mais um terrorista e ele não era um soldado americano no Iraque. E aí ele fala que a partir daquele momento, ele começou a questionar a guerra e ele viu que a guerra não fazia sentido. Olha que loucura, né? Possibilidade maravilhosa. O simples fato da gente se conectar com o outro, como pode abrir um leque gigante de ação mais compassiva no mundo. Que ele fala, eu passei a ver uma pessoa, né? Uhum. Quando eu olhei no olho, eu passei a ver uma pessoa. Guerra não faz sentido nenhum quando a gente começa a olhar pra isso, né? Só faz sentido dentro desse jogo maluco, né? Eu lembrei de uma fala que eu até comentei com você, Bela, do Tuptenjimpa, nessa live que ele fez, que pra mim é muito o retrato, assim, da equanimidade, ou o contrário da equanimidade, assim. Tava tendo uma conversa, uma conferência, e tinham pessoas muito ricas ali, e aí alguém mencionou o valor de $1 milhão, assim. Aí o Dalai Lama perguntou pro Tuptenjimpa quanto é $1 milhão na moeda tibetana, talvez, ou indiana. Aí o Tuptenjimpa respondeu. Aí o Dalai Lama falou, mas ele tem essa quantidade de dinheiro só para uma pessoa? Para que uma pessoa tem essa quantidade inteira de dinheiro, assim? E essa fala me impressionou. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para Isabela e falei, gente, isso é muito... Para mim é muito rápido a gente se conectar, porque a gente não pensa nisso, né? Ah, eu queria ter $1 milhão, você não queria, Isabela? A gente quer, a gente fala assim, nossa, legal ter $1 milhão. E aí quando você para pra pensar, não faz o menor sentido uma pessoa só ter essa quantidade inteira de dinheiro, quando muitas pessoas não têm dinheiro nenhum, assim, né? Uma outra fala muito bonita do Tuptenjimpa nessa conversa foi quando ele respondeu uma pergunta de uma menina. E ele falou, eu acho que todo mundo deveria ter um salário, independente da pessoa trabalhar ou não, e isso seria melhor para todo mundo, até para as pessoas muito ricas, assim. Então, poxa, seria legal, né, se a gente pudesse começar a pensar nisso, assim. E aí, Isabela, como a gente termina esse podcast? Eu acho que a gente pode terminar esse podcast com a prática mais simples de equanimidade para ser feita na vida. O que você acha? Acho uma boa ideia. É uma prática muito, muito simples e muito divertida também de fazer, não é? Porque você não precisa sentar numa almofada. Você pode fazer agora mesmo. Não sei o que você está fazendo ouvindo esse podcast, mas às vezes você está fazendo exercício físico na rua, às vezes você está lavando louça, às vezes você está ouvindo seu vizinho no karaokê, uma britadeira na sua rua. Independente do que você estiver fazendo, assim, uma prática que eu acho que a gente adotou, assim, para nossa vida bastante, porque a Nath, a gente sempre fala disso, é lembrar de 3 palavrinhas muito simples, que são assim como eu. Assim como eu. E aí você fica com essa palavra em mente e você vai passando pela rua, você continua lavando a louça, ouvindo o barulho do seu vizinho, ouvindo a britadeira da rua, você vê o porteiro do prédio vizinho passando por lá, e aí você só pensa, assim como eu, porque essa pessoa é exatamente como eu. Ela também às vezes acorda de mau humor, ela também tem problema, ela também não sabe direito lidar com a raiva dela, ela também fica nervosa às vezes, ou às vezes fica triste, já chorou no banheiro. Ela também já teve muitas alegrias, ela também já teve um dia que teve uma boa notícia, as pessoas já se sentiu amada muitas vezes, as pessoas já chorou de alegria. E aí a gente pode estender essa visão para além do vizinho ou das pessoas que estão andando na rua, ou da pessoa que talvez esteja no supermercado, ou que está na nossa lembrança. E aí a gente pode pensar que, assim como eu, o Bolsonaro já foi neném. Nossa, assim como eu, o Trump já foi criança. Assim como eu, o Emicida já teve medo. Assim como eu, a Julia Roberts vai morrer. Ah, não, Isabela, a Julia Roberts não, será? Assim como eu, o Dalai Lama teve pai. Não dá pra imaginar, dá? Não imagino o pai do Dalai Lama. Nunca pensei sobre o pai do Dalai Lama. Assim como eu, o Arnaldo Antunes teve mãe. Ou tem mãe, né?
que mais? Agora a gente acaba, né? Agora a gente acaba. There's change coming.